Paz e graça sejam com os amados na pessoa bendita de Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os amados nessa manhã tem por título: Homens desmaiarão de terror. E o texto base para a mesma se encontra em Lucas, capítulo 21, versos de 5 a 36. Os irmãos confiram o texto à parte. Prestem atenção. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas 21, verso 26. Com esse versículo, daremos introdução à nossa mensagem. Santos do Eterno, todo o capítulo 21 do livro de Lucas, em especial os versos 5 a 36, nos mostram a narrativa profética por Yahushua HaMashiach, proferida pelo Messias, envolvendo o período de 70 anos de sua geração, até a destruição de Jerusalém, como também uma narrativa profética envolvendo o princípio de dores, a grande tribulação, o arrebatamento dos eleitos e a sua volta para implantar o reino de Deus aqui na terra, o milênio. Trata-se de uma narrativa proferida por Yahushua de forma enigmática, envolvendo acontecimentos fora de sua ordem cronológica. O Messias inicialmente responde aos seus discípulos, que lhe mostravam a magnificência do templo, que o mesmo seria destruído, não ficando pedra sobre pedra. Os discípulos novamente lhe perguntaram: quando se daria isso? E Yahushua respondeu fazendo uma narrativa profética e enigmática sobre tempos futuros e que se encaixem nos nossos dias, sobre falsos profetas, sobre falsos cristos, sobre fenômenos catastróficos e climáticos e grandes sinais no céu, para depois dizer para os seus discípulos que antes de todas essas profecias, eles seriam martirizados, como de fato aconteceu. Lucas 21, 5 a 19. Os irmãos confiram, por favor. E Yahushua então profetiza a seguir que Jerusalém seria destruída e que os judeus seriam escravizados e dispersos pelo mundo, até que se cumprisse o tempo dos gentios, como aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser país, nação e pátria dos judeus. Confiram Lucas 21, versos 20 a 24. No dia seguinte da narrativa profética e enigmática de Yahushua HaMashiach para os seus discípulos, o Messias entra no assunto da grande tribulação que envolverá o atual estado de Israel, mas que também se estenderá por todo o mundo, ao afirmar que homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, que sobrevirão ao planeta. Lucas 21, verso 26. E isso é coisa séria. Muito séria.
a afirmação do Messias de que as virtudes do céu serão abaladas tem por sentido o céu das nuvens e das estratosferas, pois o céu celestial não tem sentido de ser abalado. E Yahushua profetiza sua volta gloriosa, com a consequente implantação do reino, o milênio. Mas faz uma narrativa de que os acontecimentos citados ocorrerá no período de uma geração. Lucas 21, verso 32. E Yahushua, ao citar profeticamente a figueira, Israel, confirma a profecia sobre o estado de Israel e o reino de Deus, mostrando a importância do momento de que estamos, pois Yahushua virá principalmente para ser rei, tendo Jerusalém capital do reino. Zacarias 14, verso 9. Os irmãos confiram, por favor. E Yahushua termina suas narrativas proféticas sobre os acontecimentos que envolveriam o planeta em geral e que antecedem a sua volta, alertando você, alertando a sua igreja, alertando o seu povo para uma vigilância de oração e obediência à palavra do Eterno. Aleluia! A afirmação de Yahushua sobre a sua volta como um laço refere-se ao arrebatamento, como podemos entender através das referências a seguir. Lucas 21, 35 a 36. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Aleluia! O livro de Lucas. Escolhi a narrativa profética do livro de Lucas sobre as últimas profecias de Yahushua HaMashiach envolvendo a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, bem como os acontecimentos proféticos que antecedem a sua volta. Por entender que Lucas precisou pesquisar de forma profundamente tudo o que deixou escrito, por não ter participado dos fatos como apóstolo. Muitos detalhes que fugiram à memória dos outros autores do Novo Testamento são mostradas no livro de Lucas. Lucas era um homem culto na sua época e teve a preocupação de procurar e abordar muitos dos que presenciaram e envolveram as palavras de Yahushua na composição de seu livro canônico, bem como o livro dos Atos dos Apóstolos. Repito, Lucas era um homem culto para a sua época e teve a preocupação de procurar e abordar muitos dos que presenciaram e ouviram as palavras do Messias na composição de seu livro canônico, bem como também o livro de Atos dos Apóstolos. O mesmo é escrito também por Lucas.
O momento agora, meus amados, o momento teológico presente. O momento teológico presente. Prestem atenção. Há alguns anos passados eu tive a oportunidade de presenciar uma grande quantidade de materiais teológicos sobre a volta de Yahushua HaMashiach. Eram hinos, filmes, pregações e materiais antigos de líderes que sucederam aos pioneiros do Evangelho no Brasil e no mundo. Com a partida desses pioneiros para o eterno e a consequente sucessão de novas lideranças, o cenário religioso teológico foi substituído pelas doutrinas. Alta ajuda que podemos observar nos meios de comunicação. Fico na expectativa, sim, de ouvir algo relacionado com o cumprimento das profecias de Yahushua HaMashiach sobre a sua volta, mas não vemos nada ser pregado sobre isso. O que muito tem pregado é essa doutrina de alta ajuda. Um evangelho diluído. Quanto muito uma breve frase sobre o assunto, sem a ênfase que os sinais mostram. A ênfase está naquilo que a multidão dos ouvidos coçando esperam. Comichões nos ouvidos, né? Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, segundo Timóteo 4, verso 3 a 4. Sobre coceira nos ouvidos, e recusar dar ouvidos à verdade e acreditar nas falácias e nas invencionices, mentiras e fábulas. E isso é o que tem acontecido no meio dessas chamadas igrejas. E muitos estão seguindo tais pseudos ensinadores e negando a verdade do Criador. Homens desmaiarão de terror. Homens desmaiarão de terror. Quando leio a afirmação de Yahushua HaMashiach sobre o fato de que homens desmaiarão diante dos acontecimentos relacionados com o juízo de Deus durante a grande tribulação, fico a pensar que isso é muito comum entre as mulheres que não suportam um estado emocionalmente forte, ou um estado emocional forte. Homens desmaiando de terror. Homens desmaiando, isto é, homens no plural, nos dá uma dimensão do terror que se apossará das pessoas diante dos acontecimentos catastróficos,
das grandes hecatombes e do que surgirão no mundo, no ar, na terra e no mar. O relógio do Criador, o relógio de Deus. O relógio de Deus, o relógio do Criador, queiram ou não, gostem ou não, porém saibam que o relógio de Deus é Israel. Para os acontecimentos teológicos sobre a volta de Yahushua HaMashiach, inicialmente para arrebatar os escolhidos,